Recording progress. Oi, pessoal, estou voltando aqui com a parte 3 da aula de doença renal diabética. Só para lembrar que na parte 2 nós terminamos falando sobre a importância de rastrear a doença renal diabética, né? E a gente faz isso normalmente 5 anos após o diagnóstico de diabetes tipo 1 e no diagnóstico do paciente com diabetes tipo 2. Só fazendo uma observação, que se for uma criança, um adolescente, né, entre 11 e 17 anos, com diabetes tipo 1, o rastreio pode ser feito com 2 a 5 anos da doença, tá? Então, a gente pode antecipar um pouquinho esse rastreio, tá bom? É isso. Vamos falar agora sobre o diagnóstico e tratamento da doença renal diabética. Vamos lá? Diagnóstico. O diagnóstico, gente, é clínico, tá? Então, pelo menos uma vez por ano, como a gente disse, né, depois que a gente inicia o rastreio, a gente tem que medir a albuminúria, né? Então, a gente faz isso através do SPOT, que é a relação albumina-creatinina, e vamos ter que dosar a creatinina sérica para fazer a estimativa da taxa de filtração glomerular com a fórmula de CKD-EPI, que é a de maior acurácia, tá? Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer o diagnóstico, tá bom? E eu falei para vocês que antigamente a gente considerava que, né, tradicionalmente, que o paciente tinha que hiperfiltrar, depois microalbuminúria, macroalbuminúria e finalmente começava a perder a função renal. Mas que isso caiu por terra, né? Porque com o passar dos anos nós passamos a ver pacientes com perda de filtração glomerular independente da albuminúria. Então, hoje, para fazer o diagnóstico, a gente tem alguns critérios, né? Então, quando a gente consegue o paciente preenche esses critérios, a gente faz o diagnóstico. Então, como é que a gente faz o diagnóstico de doença renal diabética? Se o paciente tiver persistência de microalbuminúria então ele não precisa ter albuminúria, uma coisa ou outra, taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por mais de 3 meses. Então, são dois critérios distintos, né? Então, ele pode ter persistência de microalbuminúria, daí a importância, a gente falou, acho que na parte 1 da aula, né, em relação à albuminúria, quando a gente encontra uma albuminúria alterada no paciente com diabetes, a gente deve repetir. São 2 de 3 amostras, com intervalo de 3 a 6 meses, porque eu entendo que o paciente tem uma albuminúria persistentemente elevada, né? Então, ele tem uma persistência de microalbuminúria ou uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por mais de 3 meses, que é um critério de diagnóstico de doença renal crônica, tá? Além disso, ele precisa ter o critério tempo, que é ter uma comprovação, de alguma forma, a gente entender realmente que ele tem o quê? Tempo de diabetes suficiente para ter machucado o rim. Então, longa duração do diabetes ou retinopatia diabética estabelecida. E como eu disse para vocês, se eu tenho retinopatia diabética, eu não tenho diabetes há 3 meses, há 6 meses, eu tenho diabetes há muito tempo. Então, é uma forma de eu indiretamente saber há quanto tempo esse paciente tem diabetes. Então, ó, longa duração do diabetes ou retinopatia diabética. Critério tempo, né? Se eu tenho diabetes mellitus tipo 1 há mais de 5 anos, eu tenho tempo suficiente para ter machucado os rins, né? Pacientes com diabetes tipo 2 já podem ter nefropatia diabética, ou melhor dizendo, doença renal diabética ao diagnóstico. E nesses casos é frequente que tenham microalbuminúria e ou taxa de filtração glomerular reduzida. Então, assim, ele às vezes não sabe há quanto tempo é diabético, acabou de descobrir, e aí você faz o exame e você identifica que ele tem microalbuminúria ou tem taxa de filtração glomerular estimada baixa, né? E aí um fundo de olho nesses casos vai te ajudar bastante. Ou então exames prévios, né? Se você fez algum exame anteriormente, né? Também te ajuda bastante, tá bom? Uma observação aqui: pacientes com controle glicêmico e da pressão arterial inadequados aumentam a probabilidade do diagnóstico. Aquele paciente que faz tudo direitinho, tá? A pressão está sempre controlada, a glicemia principalmente também sempre controlada. Poxa, será que o que está acontecendo no rim agora é realmente secundário ao diabetes? A gente tem que se questionar. Mas aquele paciente com descontrole glicêmico frequente, pressão arterial descontrolada, tá? Isso reforça a possibilidade do diagnóstico de doença renal diabética.
Como eu disse em relação ao fundo de olho, é super importante, né, o fundo de olho para o nosso diagnóstico. Então, em pacientes com evidências de doença renal, a presença de retinopatia diabética proliferativa se correlaciona com características patológicas da doença renal diabética. Assim, o diagnóstico clínico de doença renal diabética pode ser feito em pacientes com retinopatia estabelecida, mesmo que a duração conhecida do diabetes seja curta ou desconhecida. É que eu já tinha falado. Às vezes o paciente fala, estou em diabetes há 3 meses, então eu não sei há quanto tempo sou diabético, mas o fundo de olho tem lá uma retinopatia diabética, né? Bem, esse paciente é diabético há muito tempo, então isso reforça a probabilidade de doença renal diabética, tá? Eu tenho que biopsiar um paciente para fazer o diagnóstico de doença renal diabética? Não, né? Normalmente eu não preciso. Então, a biópsia renal é raramente indicada para confirmar o diagnóstico. Eu indico biópsia quando? Quando eu tenho uma forte suspeita de que existe uma outra possibilidade diagnóstica. Então, quando eu estou pensando, esse paciente ele tem uma outra doença, ele pode ter uma outra doença que não seja secundária ao diabetes, né? Então, eu estou pensando numa outra glomerulopatia, numa outra doença que não seja o diabetes. E quando é que eu penso nisso, né? Então, o paciente que tem diabetes tipo 1 há menos de 5 anos e não tem retinopatia diabética, e está lá com uma proteinúria importantíssima, está com lá 5 gramas de proteinúria em 24 horas, tem uma queda da taxa de filtração glomerular muito importante, eu tenho que pensar que ele tem uma outra doença que não seja doença renal diabética. Ou ele tem no exame de urina hematúria glomerular, ou seja, cilindros hemáticos, hemácias dismórficas, ou ainda cilindros leucocitários. Então, ele tem uma alteração urinária que não é esperada na doença renal diabética. A doença renal diabética, normalmente, o que eu tenho? Eu tenho proteinúria, ponto, né? Vocês vão lembrar da aula que a gente deu sobre síndrome nefrótica, né? A síndrome nefrótica, ela pode, inclusive, ser uma das doenças que podem evoluir com síndrome nefrótica é a doença renal diabética, né? Não é todo paciente com doença renal diabética que vai ter síndrome nefrótica, mas eu posso, inclusive, ter paciente com síndrome nefrótica. O que marca a doença renal diabética é proteinúria e queda da função renal. Em momento nenhum até aqui eu falei sobre hemácias no exame de urina, sobre hematúria dismórfica, não. Então, hematúria dismórfica, hemácia dismórfica, hematúria de origem glomerular, cilindro hemático, isso não faz parte do que eu espero num paciente com doença renal diabética. Então, se você encontrar um sedimento urinário ativo, que a gente chama, né, quando tem hemácias, cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, pense em outra hipótese diagnóstica, tá? Um paciente com macroalbuminúria, ou seja, uma albuminúria superior a 300 miligramas dia ou maior que 300 miligramas por grama de creatinina, se for em amostras isoladas de urina, em pacientes com diabetes tipo 1, antes de 5 anos do diagnóstico, ou em pacientes com diabetes tipo 2, muito antes do diagnóstico. Então, assim, ele descobriu diabetes tipo 2 agora, mas ele já tem proteinúria há muito tempo. Então, tem alguma coisa estranha, possivelmente tem uma outra doença associada, né? Se o paciente tem uma outra doença sistêmica que se correlaciona frequentemente à doença renal, por exemplo, um paciente que tem lúpus, né? Eu tenho que pensar numa possibilidade também de ter nefrite lúpica. E aí eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial. Será que esse paciente tem nefrite lúpica ou tem doença renal diabética, né? Ou ainda, se o paciente tem um aumento súbito e sustentado de albuminúria em um período de 1 a 2 anos, então ele aumentou em 5 a 10 vezes o valor basal que estava anteriormente estável da albumina. Então, imagina que eu tenho uma albuminúria lá de, sei lá, sei lá, vamos lá, 200 miligramas por grama de creatinina, né? Que equivale a 200 miligramas em 24 horas. Então, ele tem microalbuminúria, né? E ele está sempre assim, 150 miligramas, daqui a pouco está com 250 miligramas, 200 miligramas, 150. Esse é o basal dele. Do nada ele vai para 5.000 miligramas, né? E ele aumenta exponencialmente a albuminúria. O último exame feito há 3 meses atrás, ele tinha 200 miligramas por grama de albumina. E agora está com 5.000 miligramas por grama, ou seja, equivalente a 5 gramas em 24 horas, tem alguma coisa errada. Então, é possível que esteja fazendo uma outra doença renal
sobre esse rim, né? Então, cabe biópsia. Ou se ele tem uma queda para de filtração glomerular superior a 5 ml minuto, né? Tem lugares que eu vou até mostrar para vocês do consenso, fala em 4 ml por minuto, seria o máximo que esse paciente esperaria de perda anual da taxa de filtração glomerular pela doença renal diabética. Se ele perde mais que isso, eu tenho que suspeitar de outra possibilidade diagnóstica, tá? Deixa eu passar aqui. Esse quadrinho, eu achei ele bem interessante, eu trouxe para vocês, acho que ele é mais didático. Seriam os sinais de alerta para eu pensar em outro diagnóstico que não doença renal diabética num paciente com diabetes e com algum comprometimento renal, né? Então, é um paciente que é diabético e você está suspeitando que ele ele tem algum comprometimento renal, seja porque reduziu a filtração glomerular ou ele tem alguma inúria, né? Ou tem um exame de urina alterado. Então, tem uma doença renal e ele é diabético. Poxa, será que o que está acontecendo no rim é secundário ao diabetes? Então vamos lá. Quando é que eu penso na possibilidade de não ser do diabetes? Nessas situações aqui que eu acabei de comentar, mas agora eu trouxe num quadro que foi colocado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu achei bem interessante, ó. Proteinúria em pacientes com diabetes tipo 1 com menos de 5 anos da doença. A gente tinha falado isso. Início abrupto ou proteinúria rapidamente progressiva, também a gente comentou anteriormente. Um rápido declínio da taxa de filtração glomerular, aquele considerado como maior que 4 ml por minuto por ano. O sedimento urinário alterado, leia-se hematúria dismórfica, né? Hematúria glomerular, né? Com hemácias dismórficas, com cilindro hemático ou um cilindro leucocitário, né? Manifestações clínicas de outras doenças sistêmicas. Comentei, por exemplo, do lúpus, né? Ausência de retinopatia e neuropatia diabética, especialmente no paciente com diabetes tipo 1, né? Quedas da taxa de filtração glomerular estimada acima de 30% após o início de ECA ou BRA. Isso aqui eu vou explicar para vocês adiante, né? Numa situação dessa, eu tenho que pensar em estenose de artéria renal, mas eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Dito isso, eu preciso reforçar que o ultrassom do paciente com doença renal diabética normalmente tem tamanho normal e relação cosmodular preservada, tá? Então, eu já tive situação de paciente em diálise e que mudou de religião e o líder religioso falou para ele que ele estava curado, ele fez ultrassom, o rim tinha tamanho normal, ele achou que estava realmente curado, e na verdade é uma característica da doença renal diabética, os rins, inclusive, inicialmente são até aumentados de tamanho, né? E pode não haver perda de relação cosmodular. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, tamanho renal, rins normais ou até aumentados, né? Mesmo com a doença renal avançada, né? E isso é importante para diagnóstico diferencial de outras doenças glomerulares. Quando eu tenho uma glomerulopatia avançada, quando o paciente já tem perda de função renal, né? Normalmente o que eu tenho são rins de tamanho diminuído, bastante diminuídos. Então, com a progressão de uma glomerulopatia que não seja doença renal diabética, normalmente esse rim diminui de tamanho e a perda de relação cosmomedular. Diferente do que acontece no paciente com doença renal diabética, que mesmo em diálise, uma fase já bem avançada da doença renal, você faz ultrassom renal e esse rim está de tamanho normal, muitas vezes com perda com relação cosmomedular preservada, tá? Vamos falar sobre agora o tratamento, né, da doença renal diabética. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar até para vocês um gráfico não, perdão, um caso clínico, né, para a gente poder discutir adiante esse tratamento e os alvos terapêuticos. Mas eu tenho que, muito importante, tem que pensar sempre em controlar a glicemia e controlar a pressão arterial. São, assim, dogmas no tratamento da doença renal diabética, né? Reduzir a ingesta de sódio, é, e reduzir a ingesta de sódio é super importante, não só porque potencializa o efeito do IECA-BRA, né? O IEC-BRA, que tem um efeito protetor tanto renal como cardiovascular, tem seu efeito potencializado quando eu reduzo o sal da dieta, tá? E também para melhor controlar a pressão do paciente. Se é um paciente hipertenso, mandatoriamente eu tenho que orientar reduzir a ingesta de sódio, né? Uma forma de eu avaliar se a ingesta de sódio está adequada é dosar o sódio urinário, que tem que estar menor que 100 mEq por litro.
A orientação é que esse paciente tem uma ingestão de sódio baixa, né? Eu vou mostrar para vocês adiante, né, o equivalente em sal de cozinha, mas a seguir cenas do próximo capítulo. O controle da dislipidemia, esse paciente deve usar estatina, né? O paciente diabético com doença renal diabética, em fase pré-dialítica, aí são pacientes de alto risco cardiovascular, mesmo independente do LDL, a gente usa estatina, tá? Diferente do paciente em diálise, que os estudos não mostram benefício, se ele já estiver usando estatina, a gente mantém, mas não é indicado introduzir estatina, porque não tem benefício para esse paciente, tá? Em relação à redução da proteinúria, a gente tem que ter como alvo terapêutico manter uma proteinúria abaixo de 500 miligramas por grama ou, pensando em albumina especificamente, uma albuminúria sempre que possível menor que 300 miligramas por grama, né? O tratamento não farmacológico é super importante. Então, em relação ao estilo de vida mesmo, modificação da dieta, parar de fumar, né? Então, o paciente tem que cessar o tabagismo se ele é tabagista, a orientação é que ele cesse com esse hábito, né? Atividade física é super importante também, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais adiante. Para isso, eu trouxe um caso clínico, né? Acho que um caso clínico bem do dia a dia, né? Bem real, né? Uma mulher de 65 anos, sexo feminino, branca, 50 quilos. Ela é diabética, tipo 2 há 20 anos e hipertensa há 5 anos. É tabagista inveterada. Ela veio encaminhada ao ambulatório de nefrologia devido à presença de espuma na urina, com a pressão arterial de 180 por 100 milímetros de mercúrio, com edema de 2 cruzes em 4. Ela vinha em uso de hidroclorotiazida, 25 miligramas, um comprimido pela manhã, de atenolol, 25 miligramas, um comprimido, 12 de 12 em 12 horas, e glibenclamida, 5 miligramas, um comprimido após almoço e jantar. Ela trouxe exames realizados há 5 anos, já tinha no EAS uma proteína de 1 cruz em 4, creatinina sérica de 1,4 miligramas por cento, e os exames atuais mostrando uma relação albumina-creatinina de 550 miligramas por grama de creatinina, uma creatinina sérica de 1,5, hemoglobina glicada de 9, colesterol total de 250, e o LDL colesterol de 180 miligramas por cento. Então, ao final dessa última parte da aula, nós temos que ser capazes de traçar um plano terapêutico para essa paciente, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o controle da pressão arterial. Essa paciente está com 180 por 100 de pressão arterial. Dá para deixar assim? Bem, esse estudo que eu estudo, o KPDS, é um estudo que foi feito no Reino Unido, mostra que conforme a gente vai controlando a pressão arterial, né, menor o risco de complicações do diabetes, incluindo falência renal, tá? Então, ó, os melhores resultados, eles foram com pressão arterial sistólica menor que 120 milímetros de mercúrio, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a curva da pressão arterial, em termos de benefício, é uma curva em U, que a gente chama, né? Ou curva em J. Vou desenhar isso aqui para vocês. Eu sou muito boa desenhista, não? Tá mais aqui, mas vou tentar. Ó, se eu fizer assim, imagina que isso aqui, ó, é o controle da pressão arterial. Então, vou fazer assim, ó. Imagina que isso aqui é mortalidade. E aqui é o controle da pressão arterial. Mesma coisa vale para hemoglobina glicada no contexto do diabetes. Se eu tiver uma pressão arterial muito baixa, imagina que isso aqui, ó, aqui a pressão está 120 de sistólica, vou da sistólica, tá? Pressão arterial sistólica. Eu tenho uma mortalidade baixa, mas se eu cair mais a pressão, ó, vai também aumentando a mortalidade. Imagina que aqui está 100, aqui está 90. Então, também, se a pressão ficar muito abaixo de 120, aumenta a mortalidade. Assim como a gente não deve aplicar pressão, ficar acima de 130 de sistólica, isso também vai aumentando a mortalidade. Isso a gente chama de curva em U, né? Ou curva em J, tá? Então, também a gente não deve, deixa eu apagar aqui, a gente não deve buscar um controle da pressão arterial tão estrito assim, tá? Especialmente quando é um paciente idoso, um paciente cardiopata, né? Porque esses pacientes, né, especialmente os idosos, os cardiopatas, se você abaixa demais a pressão deles, você acaba aumentando o risco de complicação. Imagina um vozinho que faz uma hipotensão, cai em casa, bate a cabeça, faz um TCE, né? Então,
morre por um TCE, por uma hipotensão ortostática, por exemplo. Então, muito cuidado também para a gente não ser ter um controle tão estrito, tão estrito da pressão arterial que possa fazer malefício para o paciente. Mas a gente, nesse estudo aqui, foi mostrado isso, né? Que o controle da pressão arterial, a gente sumiu minha. Peraí, opa, sumiu minha setinha aqui, achei. Voltou minha setinha. O que a gente tem é isso: para cada redução de 10 minutos de mercúrio da sistólica, houve um risco de complicações de diabetes, né? Então, se a gente conseguir manter uma pressão bem controlada, muito melhor para o paciente. Só a gente não pode ser tão radical, tá? Olha, é aquilo que eu falei para vocês, né? Um outro estudo, né? Quanto ao limite inferior a ser atingido da pressão arterial na presença de doença renal diabética, alguns estudos, incluindo o IDNT, que foi um estudo usando ibersartana, mostrou que valores de pressão arterial menor ou igual a 120/80 estão associados a aumento de eventos cardiovasculares. De modo que é recomendado o tratamento intensivo da hipertensão arterial sistêmica? Sim, né? A gente tem que fazer um controle intensivo em razão dos benefícios cardiovasculares da evolução da doença renal diabética. A gente sabe que é bom controlar a pressão, mas a meta da pressão arterial ela é em torno de 130/80. Se a gente puder manter abaixo de 130/80, excelente, né? Mas para pacientes que possam atingir essa meta sem efeitos colaterais. Esse é o ponto, eu tenho que individualizar meu tratamento, tá? Então, a meta é 130/80, desde que isso não traga implicações à saúde do paciente, risco ao paciente, tá? E olha, gente, eu vou usar preferencialmente IECA ou BRA para fazer o controle da pressão arterial. Lembrando que IECA, né, é uma medicação que a gente tem como representante captopril, enalapril, vasopril, lisinopril, né? Ele é um antihipertensivo muito, assim, muito comum na nossa prática médica, né? E o BRA também, a losartana, a valsartana, a candesartana, são medicamentos que a gente utiliza com frequência. E eles têm um efeito antiproteinúrico importante, reduzem a pressão intraglomerular, reduz a hiperfiltração glomerular e podem evitar a instalação ou retardar a progressão da nefropatia diabética, mesmo sem o controle glicêmico adequado. Olha que interessante. O uso de Ecobra, ele é super importante para controle da hiperfiltração glomerular. Quando você usa Ecobra, o que você faz? Lembra? Eles, em última análise, eles bloqueiam a angiotensina 2. E a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor que atua, sobretudo, na arteríola eferente. Então, tem a arteríola aferente e a arteríola eferente. Quando você usa Ecobra, você bloqueia a ação da angiotensina 2 na eferente. E o que a angiotensina 2 faz na eferente? Ela fecha a eferente. Quando ela fecha a eferente, ela aumenta a pressão aqui dentro. Você imagina, a mangueirinha da entrada está normal, não mexeu em nada. A aferente está paradinha aqui. A eferente, você fechou, né? Quando você fecha, você estiver fechando, a angiotensina 2 agindo, né? A angiotensina 2 está agindo, então ela está fechadinha aqui. A pressão aqui dentro vai estar alta, porque aqui está entrando o sangue, você não deixa sair muito bem o sangue, então a pressão aqui está alta. Quando você bloqueia a angiotensina 2, você abre um pouquinho a eferente. Então, a pressão dentro do glomérulo cai. Então, isso a longo prazo para o rim é muito protetor, porque você diminui a hiperfiltração. E eu acho essa figura aqui muito legal, porque é o seguinte: isso aqui é um material de necropsia, né? Então, é pós-mortem, o paciente morreu, ele tinha estenose na artéria renal de um lado só. Então, aqui, isso aqui é um paciente com diabetes. E ele tinha estenose de artéria renal do lado direito. Então, lá na artéria renal dele, do lado direito, tinha uma obstrução. Imagina que tem uma placa de ateroma lá, e o sangue na arteríola aferente dele chegava pouco sangue ali. Lado direito, lado esquerdo, não, chegava sangue normal. Olha o que aconteceu no rim direito e no rim esquerdo. O rim direito, foi protegido, olha que legal, o rim direito ele foi protegido pelo fato do paciente ter uma estenose de artéria renal ali. Por quê?
o fluxo de sangue ali na artéria renal direita, ele chegou menos sangue no rim direito do paciente, porque tinha uma estenose, tinha um estreitamento. Então, houve muito menos chances desse rim hiperfiltrar. Já do outro lado, o paciente era diabético, ele fez uma nefropatia diabética, fez um comprometimento renal do diabetes, fez uma doença renal diabética. E do outro lado, não tinha essa proteção. O sangue estava chegando lá normal. Inclusive, a gente sabe, lembra que eu falei para você, se ele era hipertenso, não havia nem uma proteção em termos de hemodinâmica glomerular. Todo o sangue, a pressão sistêmica era transferida para o rim da mesma forma. Então, ele recebia sangue naquele rim normal. No rim esquerdo, ele faz o quê? Olha, todas as características da doença renal diabética, do ponto de vista histológico. Olha os nódulos de Kimmich Wilson aqui. Do outro lado, não, o rim está normal. Por quê? Porque ele não sofreu com hiperfiltração. Olha a importância de proteger o rim contra a hiperfiltração. É isso que mostra aqui. Então, o rim esquerdo, ele está todo lesado e o rim direito, que tinha estenose na artéria renal, foi protegido. Porque chegou menos sangue nesse rim, porque tinha estreitamento, tinha estenose da artéria renal direita. Quando eu uso IE-Cobrar, eu não atuo na arteríola aferente. Aqui a atuação foi na aferente porque tinha uma estenose da artéria renal. Então, chegava menos fluxo pelas arteríolas aferentes. O que a gente está falando é sobre o IE-Cobrar, que a ação é na eferente. Mas, em última análise, protege o rim da mesma forma. Por quê? Quando atua bloqueando a angiotensina 2, acaba abrindo a eferente e diminui a pressão dentro do glomérulo do mesmo jeito. Então, a hiperfiltração ela vai ser reduzida, né? A chance desse paciente hiperfiltrar, né, a longo prazo, o paciente não vai sofrer com essa hiperfiltração a longo prazo. Olha que legal. Por isso, usar IE-Cobrar ela é fundamental. Todo paciente diabético hipertenso é a droga de escolha, é IE-Cobrar que eu vou utilizar, tá? Tá entendido? Esses slides todos vão para vocês depois, para vocês poderem estudar, tá? Olha que interessante, é tão importante o uso de IE-Cobrar que a gente indica usar IE-Cobrar no paciente com doença renal diabética quando ele tem proteinúria, mesmo que ele não seja hipertenso. Só dele ter proteinúria, a gente utiliza, porque ele tem efeito antiproteinúrico. Então, ó, é recomendado o uso de IECA ou de BRA, né, para pacientes que apresentem albumina elevada, com o objetivo de reduzir a progressão da doença renal, independente dos níveis da pressão arterial, mesmo se o paciente não for hipertenso. Se ele for hipertenso, então, amigo, claro que você tem que usar. É a droga de escolha para tratar a hipertensão arterial de um paciente diabético, sobretudo se ele for puminúrico, tá bom? E se ele for puminúrico e não tiver hipertensão arterial, ainda assim você pode usar. Claro que nesse paciente você vai ficar muito atento se não vai fazer hipotensão, porque eu não posso ter hipotensão nesse paciente, né? Os rins eles não suportam bem hipotensão, tá bom? Então, claro que eu vou usar com mais cuidado, né? Vou controlar a pressão, começo com a voz mais baixinha, tá bom? Mas está indicado usar também, mesmo que a pressão arterial não seja elevada. Agora, eu preciso falar que a gente tem que ter cuidado ao usar IECA ou BRA. Por quê? Quando eu uso IECA ou BRA, pode haver um aumento da creatinina sérica em até 30%. Isso é de se esperar. Por quê? Quando você abre a eferente, cai a taxa de filtração glomerular, não é isso? Então, isso é uma resposta esperada da droga. Só que essa queda, ela não tem problema, você deixa que isso vai se resolver ao longo do tempo. Então, não devo suspender o medicamento se a creatina sérica aumentar até 30%. Que, na verdade, esse aumento da creatina sérica, ela mostra o quê? Que o paciente está respondendo ao tratamento. Você está fazendo com que a taxa de filtração glomerular caia um pouco. Ok, né? Essa resposta está associada à preservação da função renal. Não tem problema, você pode manter, inclusive nos pacientes com creatina acima, creatina em torno de 1,4, você pode usar.
Mas eu vou mostrar para vocês adiante. Sempre que você inicia e ia cobrar, 2 a 4 semanas depois, você tem que dosar de novo a creatina sérica. Então, tem a creatina basal, creatina do sangue, antes de você começar. Começou a medicação, 2 a 4 semanas depois, você repete a creatinina. Aí você vê, aumentou até 30%, beleza, não tem problema. Por quê? Porque a longo prazo isso é positivo para o rim, isso é bom para o rim. Isso serve para preservar a função renal ao longo do tempo. Mesmo com paciente que chega com uma creatina em torno de 1,4, você começou, estava com 1,4, não tem problema, tá? Agora, se subir acima de 30%, você tem que pensar que o paciente tem estenose de artéria renal. E aí, gente, você tem que investigar e suspender. Aí, geralmente a gente passa a droga, diminui a metade a dose que você passou, e se continuar assim, você suspende e investiga em estenose de artéria renal, tá? Porque você imagina, vamos pensar aqui, se esse paciente já tem um estreitamento da artéria renal, uma estenose e estreitamento, né? Seja com uma placa de ateroma, normalmente a placa de ateroma nesses pacientes, ou com displasia fibromuscular, que é mais em mulher jovem, né? Mas enfim, se tem um estreitamento, está chegando menos sangue no rim, porque a artéria renal está estreita, o que acontece? Bem, a artéria renal está chegando pouco sangue. Você ainda vai lá e abre a eferente, quando você daí ia cobrar, poxa, a taxa de filtração glomerular já estava baixinha, né? Então você precisava muito da artéria eferente estar fechadinha para manter a taxa de filtração glomerular daquele rim. Quando você usa e ia cobrar, você abre a eferente. A aferente já chega pouco sangue, ela está fechadinha, né? A artéria renal está fechada, logo está chegando pouco sangue nas arteríolas aferentes. Chegando pouco sangue aqui. E aí você abre a eferente, poxa, a filtração cai muito. Então, quando você tem um aumento da creatina sérica superior a 30%, depois que você inicia a cobrar, você tem que suspeitar de estenose de artéria renal, tá? Essa figura aqui que eu acho bem interessante, né? Que fala exatamente isso, ó. Quando você inicia IECA ou BRA, 2 a 4 semanas depois você tem que dosar a creatina sérica, né? E aí a gente fica de olho em duas coisas, na creatinina e no potássio, tá? Bem, potássio tá legal, a creatina subiu menos de 30%, você pode até aumentar a dose do IECA ou BRA, né? Ou manter na dose máxima tolerada, tá bom? Então tá tudo beleza, show de bola. Ó, esse paciente evoluiu com hipercalemia. A creatina nem subiu tanto, mas o paciente fez hipercalemia. O potássio está superior, normal é 3,5 a 5, né? Então, ele está com um potássio de 5,5, 6, 6,5, 7. O potássio está alto. Opa, o que eu vou fazer? Eu posso vou orientar que o paciente faça uma ingestão de alimentos com menos potássio, né? Vou revisar os outros medicamentos que ele usa, que possam também estar aumentando o potássio, por exemplo, espironolactona, por exemplo, né? Eu posso considerar o uso de diuréticos, como o diurético tiazídico, né, para ajudar a controlar esse potássio, ou até mesmo diurético de alça, dependendo da situação. Posso associar bicarbonato, e eu nunca fiz isso aqui, mas ele coloca usando a possibilidade de você usar o Sorcal, por exemplo, que são resinas cationas para trocar potássio. Mas na prática a gente não faz isso. O que a gente faz na prática? Se o paciente começou a ir a cobrar, o paciente fez hipercalemia, a gente revê as outras drogas que possam estar aumentando o potássio, ok? A gente faz isso sim. A gente orienta, encaminha para o nutricionista para o paciente fazer uma ingesta de menor elementos ricos em potássio, e frequentemente a gente associa diurético, né? Ou, se essa medicação não for indispensável, a gente pode trocar por outra, né? Mas nesse caso do paciente diabético, é muito importante que a gente use a cobrar, tá? E se for associar diurético, muito cuidado para não desidratar o paciente, senão você pode levar a um outro problema. Então, se iniciar diurético, manter o paciente bem hidratado, tá? Agora, se o paciente tiver um aumento maior que 30% da creatinina, gente, aí eu tenho que avaliar a possibilidade, como eu disse, de haver estenose de artéria renal. Ou ainda o paciente pode estar desidratado, né? Tenho que pedir para ele se hidratar bem. Então, tá usando diuréticos, ou anti-inflamatório, outras drogas que possam estar contribuindo para isso também. Tá bom, gente? Vamos continuar. Hipertensão na doença renal diabética, a gente estava falando sobre a cobrar.
Vou usar? Vou. Eu vou usar, vou ficar de olho no creatinina e no potássio e vou procurar aumentar a dose até a dose máxima tolerada para esse paciente, tá? Se ele não atingir o alvo terapêutico da pressão arterial, que normalmente é 130 por 80 até 130 por 80, eu posso associar um bloqueador de canal de cálcio, de hidroperidínico ou um diurético. Se ele mantiver a albuminúria, porque um dos meus interesses quando eu usei a cobrar, além de controlar a pressão, é reduzir a albuminúria. Eu posso associar, gente, antagonista dos receptores de mineralocorticoide. O mais conhecido é a aldosterona, que é um inibidor, é um diurético poupador de potássio, que, aldosterona, é espirolactona, perdão, tá? Então, a espirolactona, ele é um diurético poupador de potássio, que é um antagonista dos receptores de aldosterona. Então, ele atua, ele vai lá, na verdade, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas a espirolactona, ela foi feita a partir da progesterona, modificaram a molécula da progesterona e fizeram a espirolactona. E a espirolactona, ela atua nos receptores, que seriam receptores de aldosterona. Então, ela vai lá e inibe, ela inibe a aldosterona de forma competitiva, ela vai lá e se junta, né, no receptor que a aldosterona deveria se unir. E aí ela tem o seu efeito natriurético também. E ela inibe, então, a eliminação de potássio. Tem efeito antiproteinúrico. Então, eu posso usar quando o paciente está hipertenso, eu já fiz e ia cobrar. Ele não respondeu e ia cobrar, até pode ter controlado a pressão, mas a albumina ainda continua, a albumina urinária ainda continua elevada, eu posso associar a espirulactona, desde que a taxa de filtração glomerular esteja superior a 45 ml minuto, tá? Eu não uso para paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 45 ml minuto, tá, gente? E eu vou ter que ficar mais atento ao potássio, porque ele é um poupador de potássio, tá? Existe essa medicação chamada finerenone, mas não tem no Brasil. Ele tem um mecanismo de ação semelhante aliás, perdão, tem um efeito semelhante à espirulactona, mas ele também é um antagonista do receptor de mineralocorticoide, ele também é um antagonista da aldosterona, só que ele é seletivo e não esteroidal, mas não tem no Brasil, ou seja, então a gente fica mesmo com a espirulactona, tá? Uma pergunta: associar IECA e BRA, a gente associa? É certo fazer o duplo bloqueio, já que IECA e BRA têm efeito antiproteinúrico, são bastante interessantes para controlar a pressão arterial desse paciente, protege contra a hiperfiltração. Eu associo? Eu não devo associar. Por quê? O uso de Ecobra não é recomendado pelo maior risco de hipercalemia, piora da função renal, risco de hipotensão postural e síncope. Esse estudo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele tentou fazer associação, né, de losartana com lisinopril. Tá? Tentou não, ele fez, perdão. Então, ele avaliou a associação de losartana e lisinopril em pacientes com diabetes e com albuminúria, com macroalbuminúria. O que aconteceu? Ao longo do segmento, né? Não houve redução de mortalidade ou de eventos cardiovasculares, no entanto, houve aumento no risco de hipercalemia e de lesão renal aguda, ou seja, de injúria renal aguda, tá? Tem outro estudo, on target também, que mostrou maior mortalidade num braço específico do estudo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não associa IECA mais BRA, tá? Tem o alisquiriano também, que é uma outra medicação, que é um inibidor de renina também, que a gente não faz, não associa, tá bom, gente? Então, o uso de IECA e BRA não é recomendado, tá bom? Vamos falar sobre o controle da glicemia agora? É importante controlar a glicemia? Super importante, tá? Então, pode reverter parcialmente a hipertrofia e hiperfiltração glomerular. Lembra que a gente falou que o início de tudo era hiperglicemia? Pode atrasar o desenvolvimento de microalbuminúria, né? Esse estudo aqui mostra, ao longo de 9 anos de segmento, né, o percentual de pacientes que evoluíram com microalbuminúria, pacientes com diabetes tipo 1, que ao longo de 9 anos de segmento
evoluíram com microalbuminúria. E aqui eu tenho pacientes que foram tratados com um esquema tradicional, convencional, e aqui, quando o objetivo era manter a glicemia melhor controlada, né? Com alvo terapêutico mais estrito, vamos dizer assim, né? O que a gente vê? Que os pacientes que foram submetidos a um tratamento mais intensivo, o percentual de pacientes que evoluíram com microalbuminúria foi bem menor do que aquele submetido ao tratamento convencional, ou seja, vale a pena sim controlar a glicemia desse paciente, né? Então, como eu disse, pode atrasar o desenvolvimento de microalbuminúria, pode estabilizar ou diminuir a excreção proteica em pacientes com excreção aumentada de albumina e pode retardar a progressão da taxa de filtração glomerular, né? Retardar a progressão da doença renal, né? E da queda da taxa de filtração glomerular. Então, tem que tomar muito cuidado, especialmente em idosos e pacientes com comorbidades e baixa expectativa de vida. Nesses casos, a estratégia não é tanto baixar a glicemia, porque isso não vai trazer muito benefício, e mais, pode trazer até malefício, né? Então, se o paciente tem uma expectativa de vida baixa, tem múltiplas comorbidades, você tem que trazer para esse paciente qualidade de vida. Então, não faz muito sentido fazer um controle tão estrito da glicemia desses pacientes. Como tudo que vocês vão ver na medicina, gente, os protocolos são guias, né? Mas a gente tem que individualizar o tratamento, buscar o que é melhor para aquele indivíduo. Então, o alvo terapêutico do controle glicêmico, qual é? O alvo é manter a hemoglobina glicada em torno de 7, né? Abaixo de 7, se possível, mas eu tenho que individualizar. Por exemplo, paciente com doença renal diabética avançada em fase pré-dialítica, o alvo terapêutico é de 7 a 8,5% de hemoglobina glicada, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com a hipoglicemia. Então, eu mantenho a hemoglobina glicada mais baixa quando é um paciente com menor risco de hipoglicemia, tá? E quando vai trazer realmente vantagens para ele ao longo do tempo. Como eu trato, né? O tratamento inicial em pacientes com diabetes tipo 2, com taxa de filtração glomerular estimada entre 30 e 60, ou se ele tem uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 90, e a albuminúria, o tratamento preferencial eu começo com inibidor de SGLT2 mais metformina. E posso associar o análogo de GLP-1 para eu atingir o alvo terapêutico. E num outro momento posso ainda associar um outro hipoglicemiante oral se necessário. Só gostaria de reforçar que antigamente a gente entendia que inibidor de SGLT2 a gente só podia iniciar com taxa de filtração glomerular acima de 30. Hoje a gente já pode iniciar acima de 20 ml minuto, né? Agora, a metformina, a gente só pode iniciar se o paciente tiver com taxa de filtração glomerular acima de 30 mesmo, pelo risco de piorar a acidose metabólica, tá? E se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular entre 30 e 45 ml minuto, o máximo que eu posso dar de metformina para ele é 1 grama por dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, doença renal do diabetes leve a moderada, que foi o que eu expliquei para vocês, e são pacientes aqui com diabetes tipo 2, né? O que eu vou fazer? A terapia dupla inicial indicada é essa, inibidor de SGLT2 mais metformina. Posso, inclusive, usar outro hipoglicemiante oral, mas preferencialmente esse é o esquema, inibidor de SGLT2 mais metformina. Se a hemoglobina estiver acima da meta, eu posso associar o análogo de GLP-1, né? Se ainda acima da meta, eu posso associar um outro hipoglicemiante, só tomar cuidado de não associar inibidor de DTP4 com agonista de GLP-1, tá bom? Então, ó, para início, é muito importante conhecer essa dupla aqui, ó, metformina mais inibidor de SGLT2. Inibidor de SGLT2, ele é fundamental para esse paciente, né? A questão é o preço, gente, são medicações muito caras, né? Mas sempre que a gente puder, paciente que tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, né, superior a 20, né? Ou se ele tem albuminúria, eu tenho que fazer, se eu puder, né, se o paciente tiver condições de comprar, eu vou passar pelo inibidor de SGLT2. Lembra? Quando eu uso inibidor de SGLT2, eu tenho um benefício
muito grande, porque aqui, lembra aquele up-regulation que acontece do contato proximal, que foi na primeira aula para vocês, que o diabético tem, que ele reabsorve muito sódio, glicose, e aí chega pouco sódio na mácula densa, e aí a mácula densa manda mensagem para a arteríola aferente e fala assim, abre, está chegando pouco sangue no rim, a arteríola aferente abre, faz o quê? Hiperfiltração, né? Então, quando você usa o inibidor de SGLT2, você inibe esse upregulation, inibe que o paciente faça muita reabsorção de sódio e glicose, né? Então, o mecanismo de ação de controlar a glicemia é justamente a glicosura que ele provoca, mas ele também provoca natriúria, e aí chega mais sódio em nível distal, e aí esse efeito em arteríola aferente, ele é benéfico, né? Então, você tem aí uma arteríola aferente que deixa de ficar tão vasodilatada. Então, você fecha a arteríola aferente de modo a evitar a hiperfiltração. Então, é uma medicação muito, muito boa, né? Então, é aquilo que eu expliquei para vocês agora, né? A ação do inibidor de SGLT2, fazendo com que haja maior oferta de sódio na mácula densa, e isso, então, vai ser super importante para diminuir a hiperfiltração, tá? Eu lembro a primeira vez que, acho que foi aqui em 2019, né, que eu vi no Up to Date essa publicação falando sobre esse estudo Credence, né, mostrando um efeito muito importante, muito positivo em termos de desfecho renal do uso de inibidor de SGLT2 em pacientes diabéticos que tinham nefropatia, né, que tinham uma albuminúria maior que 300 miligramas por dia e uma taxa de filtração acima de 30 ml minuto. Então, ele já sugeria a incorporação de inibidor de SGLT2 no controle glicêmico desses pacientes. De lá para cá, o que a gente viu foram os estudos se somando, né? Além do Credence, a gente teve o DAPA-CKD, o EMPA-REG, Canvas, né, o DECLARE, todos mostrando muitos benefícios em relação aos desfechos renais. Então, nós temos evidências científicas mostrando que usar o inibidor de SGLT2 tem proteção renal, né? Aqui, o estudo fala em desfechos renais como necessidade de diálise, morte renal, albuminúria, né? Então, todos esses desfechos são realmente muito importantes para a preservação da função renal ao longo do tempo. Então, a gente realmente deve usar sempre que possível, tá? Inclusive, hoje a gente sabe que a gente usa mesmo em paciente que não é diabético, né? Mas isso vamos deixar para a aula de doença renal crônica que vai vir mais para frente. Só não podemos esquecer que existem alguns riscos associados ao uso de inibidor de SGLT2. Risco de infecção genital, risco de infecção do trato urinário. A canaglifosina, que parece que que tem mais efeitos colaterais, né? Tem um relato de ter incidência de fraturas ósseas e amputações de membros inferiores no estudo Canvas, associada à canaglifosina, né? Apesar do que esses achados não foram confirmados por outros estudos, né? Tem um relato de incidência de gangrena de Fournier, né, e de cetoacidose euglicêmica. Mas o mais comum que a gente vê no consultório é essa infecção genital. Tive uma paciente que ela não pôde continuar usando porque era algo assim realmente que era insustentável, né? Então, como o paciente ele faz glicosúria, né? Então, ele faz ali um ambiente muito propício à infecção, né? Especialmente infecção por cândida. Então, a orientação é que logo depois que ele vá ao banheiro, que ele urine, que ele faça uma boa limpeza da região genital, né? Para evitar infecção secundária, tá? De modo que, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, gente, mas eu achei isso aqui interessante, né? Mostrando que eu vou usar inibidor de SGLT2 em pacientes com diabetes tipo 2 que tenha doença renal diabética, né? Como uma forma de proteção a longo prazo. Então, é super importante. Ele atua como hipoglicemia antioral, mas mais que isso, ele traz benefícios em termos de desfechos renais. Diminui progressão da doença renal, diminui a albuminúria, diminui a chance desse paciente ir para diálise. Então, é uma medicação realmente muito, muito importante. Então, quais são os pacientes que são elegíveis, né? Antes a gente falava em maior que 30 ml minuto, hoje já se fala em 20 ml minuto. Então, superior a 20 ml minuto de taxa de filtração glomerular, eu já posso utilizar, né? Os pacientes que têm ciência cardíaca ou que têm relação albumina-creatinina acima de 200 miligramas por grama, eles são os principais os pacientes com alta prioridade para usar, né?
As contraindicações risco de infecção genital, cetoacidose diabética, úlceras de membros inferiores e imunossupressão, né? Intervenção, né? Eu uso muito a dapaglifosina ou a empaglifosina. Principalmente, ultimamente, eu uso mais a dapa, mas a empaglifosina também é uma medicação que eu tenho bastante experiência a utilizar. E o follow-up, né? Eu tenho que acessar, ficar de olho se ele vai fazer algum evento adverso, né? Eu tenho que sempre orientar o paciente para que ele tenha conhecimento sobre o uso da medicação, né? A orientação é super importante. Ficar de olho em relação à função renal, né? E avaliar se em algum caso há necessidade de suspender a droga, tá? Aqui está falando em relação a risco de hipoglicemia, então, se esse paciente tiver alto risco de de hipoglicemia, né, eu vou ficar bastante de olho na monitorizar a glicemia mais proximamente, né, vou considerar a redução de outros hipoglicemiantes, né, assim como em relação ao volume, se é um paciente que tem, porque esse paciente, olha só, o inibidor de SGLT2, o paciente aumenta a natriurese, então, inclusive, o paciente tem um efeito em termos de controle da pressão arterial, né? Não é um hipotensor, mas ele chega a ajudar a controlar a pressão arterial também. E ele pode desidratar, porque ele tem efeito natriurético, né? Você deixa de fazer reabsorção de sódio e de glicose, mas também de sódio no nível proximal. Então, o paciente perde mais sódio pela urina. Então, se é um paciente com risco de fazer hipovolemia, é importante que você tenha atenção a isso e que você considere, inclusive, a redução de doses de diurético, tá? E sempre monitorizar a função renal desse paciente, glicemia, né? Fazer acompanhamento direitinho, tá? Em relação aos análogos dos receptores de GLP-1, eu só queria colocar aqui que há evidências na literatura mostrando redução da albuminúria até 50%, né? E de outros desfechos renais. Por isso que um paciente com diabetes tipo 2 é a terceira droga, perdão, né? Que eu começo com inibidor de SGLT2, mais metformina sempre que possível. Se eu não conseguir controlar a glicemia do paciente, não atingir o alvo terapêutico de hemoglobina glicada, a droga a seguir a ser associada é o análogo de GLP-1, né, sempre que possível. O problema também é que é uma medicação muito cara, né? É, as mais disponíveis são as injetáveis, já tem oral, mas é mais cara ainda. Então, isso é um problema ainda, a questão dos valores, né? Mas é uma medicação que tem efeito também em termos de proteção renal, tá? Aqui eu coloquei em setembro de 2021, o FDA aprovou o primeiro análogo de GLP-1 de uso oral para paciente com diabetes tipo 2, né? Pelo que eu li, agora nunca prescrevi para paciente, ainda não vi nenhum paciente utilizando, o medicamento se chama Ribelsus, é a semaglutida oral, mas pesquisa na internet, é bem caro ainda, né? Mas, se Deus quiser, em breve isso vai estar mais acessível, os pacientes vão poder ter acesso a essa medicação, que é uma medicação também fantástica, né? Aqui, gente, eu trouxe não para vocês decorarem, eu achei isso aqui bem interessante para que vocês tenham acesso, em relação à correção de doses de hipoglicemiantes orais. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, é importante saber que a metformina, abaixo de 30 ml minuto eu não uso, né? Eu não posso usar, porque aumenta a chance de acidose metabólica, né? Entre 30 e 44, eu uso no máximo 1 grama dia, né? E aí, assim, por exemplo, outra coisa importante que eu acho legal vocês saberem, né? Das sulfonilureias, as mais seguras são a glicazida, glimepirida e glipizida, para pacientes que têm alteração da função renal. A glibenclamida, observem, abaixo de 60 ml minuto eu evito, porque o risco de hipoglicemia é muito grande, tá? Então, a glimepirida, a glipizida e a glicazida são as sulfonilureias de melhores para a gente poder usar em pacientes com doença renal diabética, né? Eu, particularmente, uso mais a gliclazida, né? Você vê que eu só devo evitar utilizar abaixo de 30, tá?
Daqui eu levanto também para vocês o fato da inibidores de DP4, eles são boas medicações, mas em termos de hipoglicemia, como hipoglicemiantes, mas do ponto de vista de desfecho renal não tem vantagem, né? É, a grande vantagem em relação a, ao inibidor de DP4, que eu tenho essa droga, que é a linagliptina, que é o Traenta, que eu posso utilizar até em pacientes em diálise, né? É, e não preciso de fazer ajuste da dose, né? Então, não há necessidade. Na verdade, eu posso usar todas elas em qualquer fase da doença renal crônica, mas requer ajuste, tá vendo? A Traenta, que é linagliptina, eu não preciso fazer ajuste, é 5 miligramas dia. Mas não é uma medicação que tenha proteção renal, tá? Atua, se você quiser só fazer o controle glicêmico, beleza, tá? Dependendo da situação. E aqui eu coloquei os análogos de GLP-1, os nomes comerciais, para que vocês entendam, né, do que a gente está falando, que às vezes vocês ouvem falar um nome comercial, né? Inibidor de SGLT2 da mesma forma, né? O que eu mais uso são esses aqui, a dapagliflozina e a empagliflozina, tá? Lembrando que a insulina, ela é a medicação de escolha para pacientes com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto, né? É a medicação de escolha, tá? Assim como é para o paciente com diabetes tipo 1, tá bom, gente? E aqui vem um caso clínico, coloquei para vocês adiante para a gente poder discutir, né? Então, retornamos ao nosso caso clínico. A nossa paciente é uma paciente com diabetes tipo 2, né? Então, só reforçando aqui o diabetes tipo 1, né? E o paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto, em termos de controle glicêmico, a principal droga que está aqui, gente, ó, é a insulina, tá bom? Lembrando só que, dependendo do estágio da doença renal, eu vou ter que reduzir a dose em 25% para evitar hipoglicemia. Mas, paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml minuto é a medicação de escolha para controle da glicemia, a insulina, tá bom? Mas vamos lá. Nossa paciente tem 65 anos, ela é diabética tipo 2 a 20 e é hipertensa. A pressão dela está 180 por 100, ela tem edema, né? Usa hidroclorotiazida, tenolol e glibenclamida. Tem há um ano já uma creatina de 1,4, já estava tocada com EAS, já com uma cruz de proteína, né? E atualmente a creatina foi para 1,5, ela tem uma quantificação da albuminúria em 550 miligramas por grama de creatinina e tem uma dislipidemia, uma LDL colesterol de 180, né? Hemoglobina glicada de 9. E a gente tem que traçar um plano terapêutico para ela. Então, o que eu trouxe aqui? A taxa de filtração glomerular estimada atual da nossa paciente é 38,43 ml por minuto. Há um ano não, aqui, gente, deixa eu até arrumar isso aqui. Na verdade, há 5 anos, deixa eu arrumar aqui, junto com vocês. Aqui, ó, 5 anos, opa, voltando. Há 5 anos, a taxa de filtração glomerular era 43,07 ml minuto. Então, ela não perdeu mais que os 4 ml por minuto por ano, né? Se fosse mais que isso, a gente teria que ter que pensar em biópsia, lembra? Mas não, né? Ela tem uma albuminúria de 550 miligramas por grama. Se a gente for pensar na classificação da doença renal dessa paciente, eu poderia falar que ela está aqui, ó. Ela está no estágio, né? Na categoria 3B, 30,44 ml de taxa de filtração glomerular, já que agora ela tem 38, né? Em relação à albuminúria, ela tem uma albuminúria severamente aumentada, muito aumentada, A3, certo? Eu tenho obrigação de controlar a glicemia dessa paciente, ela está com hemoglobina glicada de 9, né? A gente tem que manter essa hemoglobina glicada em torno de 7. Então, o que eu vou utilizar? Preferencialmente, se ela tiver condições de adquirir, o inibidor de SGLT2 e a metformina. Posso usar metformina? Ainda posso. Tomando cuidado que entre 30 e 45 ml de taxa de filtração glomerular, tem que usar 1 grama no máximo de metformina para ela, né? Controlar a pressão arterial, e aí eu vou dar preferência a usar IECA e BRAS. Essa paciente está usando, deixa eu voltar aqui, ó, hidroclorotiazida e atenolol. Não são boas medicações do ponto de vista de proteção renal, né? Eu posso usar IECA ou BRA? Posso,
Só que aí, depois de 2 a 4 semanas, eu tenho que dosar a creatina de novo para ver como é que ficou, tá, gente? Quanto pior for a função renal, mais cuidado eu tenho na hora que tenho que ter na hora de introduzir e a cobrar, porque ele interfere na hemodinâmica glomerular, faz cair a taxa de filtração glomerular um pouco, né? É de se esperar que caia um pouco. Se o paciente tem uma função renal já muito baixa, isso pode ser bastante deletério para o paciente, mas ainda dá para iniciar, sendo que 2 semanas depois eu dou a creatinina, né? E o potássio, e vejo como é que ela ficou. Se ficou legal, não aumentou a creatinina em mais de 30% e o potássio ficou ok, eu mantenho e procuro até aumentar a dose dentro do máximo tolerado para ela, né? Nossa paciente é tabagista, eu tenho que orientá-la a cessar o tabagismo, se for necessário encaminhar para alguma é, aqui em Barra do Piraí tem como se fosse um programa, né, para algum programa de antitabagismo do município, se houver, vale a pena, né? Algum grupo, né, de apoio para que ela possa ser auxiliada a parar o tabagismo, a cessar o tabagismo. Ou até um especialista, né, um psiquiatra, um pneumologista, porque a gente sabe que não é fácil, né, mas é possível. A estatina, independente dos níveis de colesterol, a gente deve iniciar a estatina para ela, tá? Por quê? Porque a gente sabe que tem efeitos, na verdade, é para diminuir as complicações cardiovasculares. A gente sabe que, em termos de desfecho renal, o uso da estatina não tem benefício, mas pelo menos diminui a, a incidência de doenças cardiovasculares na fase pré-dialítica, tá? Na fase dialítica, se o paciente já estiver usando, a gente mantém, mas a gente não introduz, tá bom? E aí, a mais segura é a atorvastatina, pode começar com 10 miligramas por dia e ir acompanhando, tá? É atividade física, tem que ser orientada a fazer uma atividade física regularmente, né? De acordo com a aptidão física da paciente. A orientação dietética, né? Tem que ser restrita em sódio. Então, 1,5 gramas de sódio por dia, que equivale a 3,75 gramas de sal de cozinha por dia, né? E essa DASH, a dieta DASH, né? É uma dieta rica em frutas, vegetais e produtos lácteos com pouca gordura, né? Então, essa é a orientação também que a gente deve passar para essa paciente. A orientação em relação à restrição proteica, ela é um pouco controversa, mas especialmente o paciente quando tem uma taxa de filtração glomerular de 30 para baixo, né, a orientação é restringir proteína para em torno de 0,8 gramas quilo dia. Ela está com 38,4 ml por minuto, a gente já pode orientar a reduzir a ingesta de carne vermelha, substituir por carne branca, evitar o excesso de proteína, né, e encaminhá-la para o nutricionista, tá bom? Gente, que eu já tinha mostrado para vocês antes, né? A classificação da nossa paciente. Essa imagem aqui eu acho super legal, mostra o tratamento desse paciente, né? Então, o estilo de vida, né? Controle do peso, parar de fumar, fazer atividade física, a dieta. Quais são as medicações de primeira linha, né? Metformina com inibidor de SGLT2 para paciente com diabetes tipo 2, né? O bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, se o paciente tem albuminúria ou hipertensão arterial, ou ambos associados, a estatina para redução do risco cardiovascular, né? E outras terapias que podem estar direcionadas de acordo com cada paciente especificamente, né? Isso aqui, essa figura eu achei super legal, se eu conseguir ampliar. Mas tratamento holístico, você olhando o tratamento como um todo, né? E aqui tem tanto paciente com tipo 2, como diabetes tipo 2, como tipo um. O que está em verdinho para paciente com diabetes tipo 2 e azulzinho para todos os pacientes, seja tipo um ou tipo 2, né? Então, aqui, ó, a gente falou sobre inibidor de SGLT2, né? Iniciar até o paciente com taxa de filtração glomerular, se tiver maior ou igual a 20 ml por minuto, eu posso iniciar, né? Continuar até diálise ou transplante, né? Metformina, se a taxa de filtração glomerular estiver maior que 30 ml por minuto, eu posso iniciar, né? Buscando o alvo terapêutico da hemoglobina glicada. Se eu não atingir o alvo, eu posso associar o análogo de GLP-1, né? Para atingir o alvo glicêmico, né? E também para ajudar a reduzir a albuminúria, né?
Uso de inibidor de ECA, né, de inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, seja ECA ou BRA, ele é fundamental para controlar a pressão arterial, e eu posso associar aqui, gente, o antagonista de mineralocorticoide, que no caso é um antagonista da aldosterona, pode ser, no caso do Brasil, a espironolactona. Se o paciente tiver ainda com albuminúria, né, o paciente começou um antihipertensivo, ou ele ainda está hipertenso, ou ainda não controlou a albuminúria, eu posso associar aqui o poupador de potássio, né, o diurético poupador de potássio. O que eles falam é o seguinte: se for a pressão que não está controlada, eu associo um bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico e ou diurético, né, para controlar a pressão arterial. Já estou usando IE a cobrar. A pressão não controlou, associa de hidropiridínico, bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico ou um diurético, tá? Se o problema não é tanto a pressão, mas é a albuminúria que continua alta, associa a espironolactona, tá? Aqui, gente, seria o finerenone, né? Mas que a gente não tem no Brasil, então esquece, tá? Voltando aqui, em relação à glicemia, comecei com metformina, com inibidor de SGLT2, controlei a glicemia? Beleza, não controlei com esses dois. Eu posso usar um análogo de GLP-1, tá joia? Não controlei ainda, eu posso associar um outro antidiabético oral, tá? Isso aqui, exclusivamente paciente com diabetes tipo 2, tá? Se esse paciente, aí eu tenho que controlar a pressão também, seja paciente com tipo 1 ou tipo 2, eu tenho que controlar a pressão arterial. O que eu inicio? Um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ia a cobrar. Beleza, iniciei. Esse paciente ainda continua albuminúrico? Estou usando esses dois, né? Especialmente inibidor de SGLT2, que tem um efeito também antiproteinúrico. Estou usando IA a cobrar e ele ainda continua com albuminúria elevada. Eu posso usar a espironolactona, tá? Que é um antagonista do receptor mineralocorticoide, ou seja, antagonista da aldosterona, tá? Tá, eu estou usando IA a cobrar, mas a pressão não controlou. Então, eu faço o quê? Diurético ou bloqueador de canal de cálcio. Por exemplo, bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico, um exemplo é o Pressat, que é a lodipina, ou o Novambo, que é a levanlodipina, tá? E o diurético, usando diurético tiazídico, ou como a clortalidona, por exemplo, né? Hidroclorotiazida, cuidando do paciente não desidratar. E a outra opção aqui seria usar o finerenone, tá bom? E aqui, gente, ó, eu tenho aqui uso da estatina, né, que a gente vai sempre utilizar, seja no diabético tipo 1 ou tipo 2, pelo alto risco cardiovascular. E as outras terapias, em termos de risco cardiovascular, eu vou individualizar de acordo com o risco daquele paciente, tá bom? É isso, né? Eu acho que o importante do tratamento é a orientação, explicando para o paciente que ele vai mudar a vida dele para melhor, tá bom? Espero ter contribuído um bom restinho de dia aí para todo mundo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.